Olá a todos, estamos reunidos para rezarmos o segundo dia da nossa trezena em honra a São Sebastião, padroeiro, da cidade do Rio de Janeiro, da arquidiocese, e também, é claro, todos nós pedimos a intercessão de São Sebastião, para que ele também nos livre da peste, da fome, da guerra, e de todos os males, que São Sebastião nos traga a paz necessária que a gente precisa e assim também seja o nosso intercessor junto a Deus, interceda por cada um de nós, os nossos pedidos sinceros, que nós elevamos a São Sebastião. Então, neste segundo dia, da nossa trezena, São Sebastião, peregrino da esperança, Este é o tema que envolve esses 9 dias da nossa trezena. Como eu falei ontem no primeiro dia, este tema vai de encontro com aquilo que a igreja vive este ano, que é o ano jubilar da esperança. A cada 25 anos a igreja celebra o seu jubileu, E também vamos ter agora um especial em 2033, lembrando da morte de Cristo, o ano, que Jesus morreu com 33 anos. Então, em 2033, nós também vamos ter o ano jubilar, recordando aí, os 2033, os 2000 anos, da morte de Jesus, Então, mas a princípio é a cada 25 anos, tivemos o outro em 2000, E agora depois vamos ter em 2033, como eu falei, e depois 2050. Então este é o ano da esperança, Então por isso este é o tema da trezena, E cada um de nós também é chamado a ser peregrino da esperança aonde está, dando um novo ânimo para aqueles que se encontram desanimados, levando uma palavra de fé, uma palavra de esperança, e sendo discípulos e missionários de Jesus, assim como São Sebastião o foi na sua época, em sua vida, Então, que bravamente lutou a favor da fé contra os hereges, vamos dizer assim, Então, que nós também possamos lutar também bravamente, pelo que é verdade, lutar bravamente pela nossa fé, por aquilo que a gente acredita, E sejamos todos missionários e missionárias. Então vamos realizar aqui, hoje, o nosso segundo encontro da nossa trezena. Vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança, que nos comula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Que São Sebastião acolha, neste momento, todos os nossos pedidos, as nossas intenções para esta trezena. Então, com certeza, São Sebastião acolheu o seu pedido, acolheu a sua intenção, Então, vamos rezar com fé ao longo desta trezena para que tudo dê certo. Todos os anos deste mês, a cidade do Rio de Janeiro vive um tempo de bênçãos e festas. Celebramos com alegria a trezena do seu padroeiro, São Sebastião, preparando nosso coração para a solenidade no dia 20 de janeiro. A imagem peregrina de nosso padroeiro percorre diversos locais para ser o sinal expressivo da bênção de Deus, que alcança a todos. Nosso padroeiro é um exemplo de coragem, de esperança diante de tudo que suportou pela defesa da fé em Jesus Cristo. Pela defesa da vida e da fé em Jesus Cristo. Que São Sebastião abençoe a todos, este local e a cidade do Rio de Janeiro, e a cada um de nós. A cada 25 anos, a Igreja proclama o Ano Santo Jubilar. A palavra de Deus nos ensina que é um tempo forte da graça de Deus para todos. E para vivermos bem este grande dom, o Papa Francisco apresentou um lema para a nossa reflexão: peregrinos de esperança, para que diante dos desafios e adversidades jamais deixemos de caminhar com esperança renovada. A esperança não decepciona, a esperança é Jesus Cristo.
Neste jubileu, o Papa nos recorda que somos chamados a descobrir a esperança nos sinais dos tempos trazida numa paz duradoura, a abertura da vida a uma aliança social inclusiva e não ideológica, no acolhimento generoso aos privados de liberdade, aos doentes, aos jovens, aos migrantes, aos idosos, aos pobres e aos que sofrem a exclusão e a indiferença, e a tantos outros que precisam ser alcançados pelo amor de Deus. Que sejamos sinais concretos de amor e de esperança. A vida de São Sebastião é um constante sinal de esperança cristã. Mesmo sendo perseguido por defender a fé, São Sebastião não desistiu, porque sua esperança estava ancorada em Jesus Cristo, de quem recebia força e coragem e graças. Hoje, nesta visita, neste segundo dia da trezena, queremos revigorar nossa esperança, elevando nossa oração a Deus para agradecer os inúmeros benefícios que temos recebido e também suplicar as bênçãos e a intercessão de nosso padroeiro para a nossa vida, intenções, este local e participantes que acolhem esta imagem peregrina. Com São Sebastião, somos peregrinos de esperança. Com São Sebastião, somos peregrinos de esperança. O ardor missionário de São Sebastião continua através de seus devotos, que, pelo exemplo e a intercessão de nosso vitorioso padroeiro, são impelidos ao anúncio da vida e salvação em Jesus Cristo, oferece a toda a humanidade. A missão e os desafios são os mesmos tanto no tempo de São Sebastião quanto nos dias de hoje. Precisamos olhar para a realidade presente, fortalecer a fé e o compromisso de semear o Evangelho com a palavra e atitudes de caridade, proximidade, respeito, atenção, paciência, bondade e tantas outras que reanimam a esperança das pessoas. Jesus Cristo é o verdadeiro sentido da vida humana. Vamos agora aclamar o Evangelho, aclamar a palavra de Deus para hoje. Como são belos os pés do mensageiro que anuncia a paz. Como são belos os pés do mensageiro que anuncia o Senhor. Ele vive, ele reina, ele é Deus e Senhor. Ele vive, ele reina, ele é Deus e Senhor. Então vamos ouvir a palavra de Deus que está em Marcos, capítulo 6, versículos de 45 a 52. Marcos 6, 45 a 52. Naquele tempo, depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles andando sobre as águas e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos o tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então subiu com eles na barca e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, este evangelho que nós ouvimos, é a continuação do evangelho de ontem, onde falava da multiplicação dos pães, que Jesus multiplicou os 5 pães e os 2 peixes e os distribuiu para mais de 5.000 homens que ali estavam presentes. Então, e logo depois disso, logo depois do que aconteceu, Jesus então despediu a multidão, e subiu ao monte para rezar, E os discípulos, então, Jesus se afastou um pouco da barca, e
foi rezar e os discípulos ficaram na barca. De repente bateu um vento muito forte, a barca foi para o meio do mar, né? E os discípulos ficaram com muito medo, né? E depois Jesus, então, andando sobre as águas, né, vai ao encontro dos discípulos, né? Eles ficam assustados, acham que era um medo, acharam que era um fantasma, né? Mas Jesus logo falou: coragem, sou eu, não tenhais medo. Né? Então, aí ele sobe na barca com eles e o vento cessou. Né? E os discípulos então ficaram espantados, né? Porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. Né? Então, o coração deles estava como que endurecido. Né? Então, eles não entenderam ainda, né? Ia ficar mais claro com o passar do tempo, né? Essa questão da multiplicação dos pães para os discípulos. Eles iam compreender melhor também ali na última ceia, né? Mas eles ainda não haviam compreendido que também o importante é partilhar, né? O importante é partilhar com os outros, né? O alimento partilhado, né? O alimento partilhado, né? Nunca faltará na nossa mesa. Né? E então Jesus fez ali aquele milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, deu, né, ali aqueles 5 pães e os 2 peixes, deu para todos comerem, né? Então os discípulos ainda estavam meio que espantados também com isso, né? E depois eles ainda veem Jesus caminhando, né, sobre a água, né? E eles ficam assustados, ficam com medo, né? Então é claro que também, para que o milagre aconteça, também é preciso ter fé, é preciso acreditar. Né? Então, os discípulos estavam meio ali que duvidosos da fé, não está, como aqui diz, né, com o coração endurecido, né? Ainda não poderiam compreender, ainda não compreendiam que Jesus podia realizar tais coisas. Né? Então, aí ao invés de se alegrarem, ao invés de entenderem aquilo que aconteceu, né, ainda ficam meio que assustados. Né? Eles ainda pensam, às vezes, como algumas pessoas ali do tempo de Jesus, algumas pessoas do povo, né, que ainda tinham dúvidas, né, por mais que estavam ali com Jesus o tempo todo, mas tinham dúvidas se de fato ele era o Filho de Deus. Né? Então, e para que também o milagre aconteça, primeiro é necessário ter fé, como eu falei. E em segundo lugar, a fé sem ação é morta, já dizia São Paulo. Né? Então, a fé precisa da oração também. Né? Então, é necessário rezar, acreditar para que o milagre também possa acontecer. Né? Então, e depois, é claro, também agir. Então, por isso que depois de cada milagre, depois de cada ação que Jesus realizava, ele estava sempre em oração com o Pai. Ele estava sempre rezando. Né? Uma vida, de fato, de fé, uma vida, um cristão, um católico. Né? A vida só vai ter também sentido por meio da oração. Né? Então, nós só vamos conseguir aquilo que nós queremos por meio da oração. Então, é necessário rezar sempre, orar sempre, acreditar sempre que o melhor vai acontecer na nossa vida. Né? Então, é isso, né, que Jesus hoje também quer ensinar a partir deste evangelho. Acreditar que o milagre vai acontecer na nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então vamos agora fazer as nossas preces. Supliquemos a intercessão de São Sebastião para os pedidos e intenções que trazemos neste dia rezando. São Sebastião, rogai por nós.
Pela Igreja, pedimos, São Sebastião, rogai por nós. Pelo Papa, pelos bispos e todo o clero, São Sebastião, rogai por nós. Pelas autoridades, São Sebastião, rogai por nós. Pelos religiosos e consagradas, São Sebastião, rogai por nós. Pelo Estado, pela cidade, por este bairro, São Sebastião, rogai por nós. Por este local que visitamos e todos os devotos, São Sebastião, rogai por nós. Pelas famílias, crianças, jovens, adultos e idosos, São Sebastião, rogai por nós. Pelos trabalhadores e profissionais, São Sebastião, rogai por nós. Pelos cariocas, habitantes e visitantes, São Sebastião, rogai por nós. Por esta comunidade reunida, São Sebastião, rogai por nós. Pelas vocações e pelos missionários, São Sebastião, rogai por nós. Pela defesa da vida e da fé, São Sebastião, rogai por nós. Pela nossa conversão, São Sebastião, rogai por nós. Pela unidade dos cristãos e pelo diálogo acolhedor entre as religiões, São Sebastião, rogai por nós. Pelos enfermos e pobres, São Sebastião, rogai por nós. Pelos que sofrem, pelos reclusos, São Sebastião, rogai por nós. Pelos falecidos, São Sebastião, rogai por nós. Pelas intenções particulares que nós trazemos no nosso coração, para que sejam atendidas por intercessão de São Sebastião, rezemos. São Sebastião, rogai por nós. Pela Pró-Saúde, por todos os seus colaboradores, pela diretoria estatutária, pelo presidente Dom João Bosco Oliver de Faria, e por todos os que são atendidos em suas unidades hospitalares, rezemos. São Sebastião, rogai por nós. Pela memória da doutora Vanessa Portugal, rezemos. São Sebastião, rogai por nós. Pela Santa Casa de Misericórdia de Curitiba, por todos os seus colaboradores, pelo seu provedor, Dom Diamantino Prata de Carvalho, rezemos. São Sebastião, rogai por nós. Façamos agora a oração a São Sebastião. Glorioso mártir São Sebastião, valoroso padroeiro e defensor da cidade do Rio de Janeiro, vós que derramastes vosso sangue e deste a vossa vida em testemunho da fé em nosso Senhor Jesus Cristo, alcançai-nos do mesmo Senhor a graça de sermos vencedores do nosso verdadeiro inimigo, o pecado, que nos faz viver sem fé, sem esperança e sem caridade. Protegei com vossa poderosa intercessão os filhos desta terra de Santa Cruz. Livrai-nos de toda epidemia corporal, moral e espiritual. Fazei que se convertam aqueles que, por querer ou sem querer, são instrumentos de infelicidade para os outros, e que o justo persevere na fé e propague o amor de Deus até o triunfo final. São Sebastião, advogado contra as epidemias, a fome e as guerras, rogai por nós sem cessar. Ó glorioso batalhador da fé, socorrei-nos em nossas fraquezas e necessidades urgentes. Rogai por nós junto a Deus. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Agora, obrigado a você que pôde rezar esta trezena conosco, neste segundo dia, e peço para que curtem, para que compartilhem o vídeo, para que a página da Pró-Saúde tenha mais visibilidade, e também chame mais pessoas para rezar conosco. Rezemos com fé, esta trezena de São Sebastião. E os convido novamente para que amanhã, sexta-feira, estejamos juntos para rezarmos o terceiro dia desta trezena. Obrigado a todos, fique com Deus, até amanhã. Tchau.